Sejam todos bem-vindos, meus amados companheiros de estudo bíblico. Você não está indignado, por acaso, com o que está acontecendo no nosso Brasil, no nosso país? Todos os acontecimentos. A gente tem notado que o país parece um caldeirão fervendo, né? Nós vemos o povo indignado, o povo descontente. Nós vemos as últimas eleições, o povo hoje revoltado porque não aceitaram o resultado. Essa é uma das coisas. O povo está vendo, assim, por antecipação, um futuro sombrio, um futuro cheio de maus presságios. Uma nuvem, né? Se aproximando. E isso vai deixando as pessoas indignadas, vai deixando as pessoas num estado assim psicológico terrível, né? E o pior, amado, é que também muitos cristãos estão olhando esses acontecimentos e também quase que entrando em desespero e buscando solução, às vezes que não agrada a Deus. Por isso nós vamos ver, amados, aqui nas Escrituras, um pouco para nós cruzar esses dias difíceis com mais tranquilidade. Vamos às Escrituras, então. Veja aí está, vencendo a indignação. O Salmo de número 37, nós vamos ver o versículo 1 e 2, mas eu peço que você leia ele inteiro, porque esse salmo ele faz, ele mostra o contraste entre o ímpio e o justo. Justo é aquele que acredita em Deus, aquele que se ampara nas promessas do Senhor, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, enfim, que é o salvo, aquele que não se ampara na justiça humana, mas se ampara, tem a sua esperança na justiça de Deus. Esse é o justo. Então, esse salmo aqui, veja, que todo o salmo ele faz esse contraste. O que vai acontecer no final para o ímpio e para o justo? Então vamos ver aqui só o versículo 1 e 2. Este é um salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Então, esses dois versículos que nós vimos, o foco é não se indignar. É para os salvos não se indignar e não sentir inveja. Sentir inveja, mas é ficar com raiva porque eles prosperam e a gente não. Na verdade, agora veja bem, nós vemos o Salmo 37 escrito por Davi. Nós vamos ver agora o inverso, o Salmo 73, ao contrário desse, e cujo autor é o salmista Asaf. Então, veja, aqui nós vimos um conselho para não se indignar e não ter inveja dos ímpios. Agora veja o que o Salmo 73 diz. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Amados, eu peço, preste bastante atenção no pensamento de Asaf, na experiência assim, que ele passa para nós, que é muito parecida com os dias de hoje. Veja bem, então ele diz, preste bem atenção, se for preciso, baixe o vídeo, ou pegue na Bíblia de vocês o Salmo 73 e medite, leia e medite ele inteiro. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios. Nécios é aquele que se diz que é sábio, que se acha sábio, sabido e entendido, e que é um ignorante. Né? Eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso, a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno.
Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. É uma xerox dos dias de hoje, né? Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e água de copo cheio se lhes espreme. E eles dizem, como sabe Deus? Não há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riqueza. Note principalmente isso aqui, que eles prosperam no mundo. E é no mundo que eles aumentam as riquezas deles. Na verdade, que em vão, agora, vamos dar uma pausa aqui um pouquinho para entender o seguinte. Até que nós vimos o quê? O salmista observando a vida do ímpio. E nessa observação da vida do ímpio, ele começou a se desviar de Deus, porque diz que os pés dele quase que se desviaram. Quase que resvalaram os pés dele quando ele estava observando a prosperidade dos ímpios. Ele começou a sentir inveja. Até aqui o que nós vimos, né? Ele já, assim, com inveja da modo de vida dos ímpios, que para eles não acontecia nada de mal, nada de ruim, só ia bem as coisas. E daí agora ele começou a olhar para ele, para a vida dele, veja bem. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavei minhas mãos na inocência. Veja, começou a reclamar da vida sofrida dele. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando eu pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Vamos notar mais uma vez aqui que ele olhou. Agora o que aconteceu? Ele olhou a vida do ímpio, prosperidade do ímpio, a felicidade aparente do ímpio aqui neste mundo, e olhou o sofrimento dele, a pobreza dele, tudo. E o que aconteceu? Quando ele tentava entender isso, por que ele sendo um servo de Deus, ele procurando ser justo, ele sofria, e o ímpio, que era aquela pessoa que não estava nem aí com Deus, prosperava. Então, quando ele pensava em entender isso, o que foi? Foi dolorido. E amado, porque as coisas, os planos de Deus, a gente não entende assim. Tem que ser revelado ao nosso coração. Então, ele passou por essa indignação até que, aqui no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, o segredo, amado, entrar no santuário de Deus. Ele entrou no santuário de Deus, ele era judeu, foi lá em Israel, porque era lá no templo que Deus atendia os israelitas. Aqui na igreja não tem templo, Deus não autorizou templo nenhum. Aqui o templo de Deus, Pode ter templos aí que os homens constroem, mas não é templo para Deus. Deus não recebe, não entra lá. Porque o templo dele, o templo que Deus quer, o templo que é dele, é o corpo de Cristo, a igreja, é o povo dele reunido. Então, hoje não é entrar lá numa casa de oração lá, se comunicar com Deus, é se recolher em si próprio, é deixar o exterior, deixar as aparências fora e entrar no espírito, no nosso espírito, buscando, se comunicando com o Espírito de Deus. Aí então Deus vai revelar no nosso íntimo, no nosso coração, aquilo que nós precisamos saber. Esse foi o que aconteceu com Asaf. Veja bem, ele ficou indignado até que ele entrou no santuário de Deus. Ou seja, até que ele chegou na presença de Deus e se comunicar com Deus. É a oração, é o estudo da palavra de Deus. É isso, no nosso íntimo, no nosso espírito, é você comunicar com Deus.
Então, quando ele chegou nesse ponto, daí o que aconteceu? Então, entendi o que Asaf entendeu, o fim deles. Ele entendeu o fim daqueles que ele tinha inveja. E veja a inveja dele, quando ele estava olhando para os ímpios, quando ele estava olhando a prosperidade dos ímpios, quando ele estava indignado. E veja esse mesmo acontecimento depois que ele teve contato com Deus, como mudou. Quando ele entrou no santuário de Deus, então ele entendeu o fim dos ímpios. E veja que certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição, como caem em desolação, quase num momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. É isso que acontece, hoje mesmo está acontecendo. Né? Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles, é só aparência. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim meu coração se azedou. O que azedou o coração do Asaf? De ele começar a olhar para os ímpios, começar a olhar a prosperidade deles, e daí uma coisa foi levando a outra, e quanto mais ele ia olhando, mais ele ia se afastando de Deus, e mais ele ia se desviando, e mais ia ficando indignado, até que ele entrou no santuário, até que ele se comunicou com Deus. Na hora dessa comunicação com Deus, então ele entendeu não a vida, mais a vida dos ímpios, a vida dele, mas entendeu o fim dos ímpios, o qual que é, e daí ele começou a sentir nojo. O meu coração azedou. Quando ele entendeu isso, o coração azedou. Azedou por quê? Porque ele tinha inveja do ímpio e agora ele estava vendo qual que era o fim dos ímpios. Entende? Assim, me embruteci e nada sabia, reconhecendo diante de Deus que ele tinha errado. Fiquei como um animal perante ti. Que maravilha, né? Essa confissão que ele fez pelo Senhor. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Agora ele entendeu tudo. Veja bem, a minha carne e meu coração desfalecem, sim, aqui neste mundo, o justo sofre, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Esperança, né? A confiança em Deus agora, o nojo da ação dos ímpios, porque ela ia se acabar, e a certeza da providência divina. Pois eis que os que se alongam de ti, como que se alonga de ti? Quando ele começou a olhar para a prosperidade dos ímpios, e daí um abismo foi puxando o outro. Viu a prosperidade dos ímpios, começou a sentir inveja, ficou indignada e estava se afastando de Deus. Né? Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas obras. Salmo 73, versículos do 1 ao 28. Leia, amados, medite, estude esse salmo com oração, com o coração aberto para Deus. Estude com a alma e você vai ver que é maravilha. Bom, aqui então nós vimos tudo isso aqui. Agora, para a gente encerrar isso aqui, amados, eu quero deixar uma outra passagem, apenas 4 versículos no livro de João, no capítulo 17, que é para nós encerrar este vídeo. Veja, aqui agora é Jesus. Jesus, antes dele subir ao céu, ele reuniu seus discípulos e estava dando instrução para eles e fez oração por eles. Aqueles que estavam com ele. Veja bem, ele não fez oração pelo mundo, em público, apenas por aqueles que estavam com ele ali. Veja a oração do Senhor Jesus. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Entendeu? Porque Asaf
sofria lá, também porque não era do mundo. Porque o ímpio, ele oprime o justo. Por isso o justo sofre. Porque não é do mundo, né? Assim, então, né, dentro da palavra, o mundo os odiou porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo inteiro a oração de Jesus. Jesus está orando aqui, orando ao Pai a favor dos discípulos. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo, eu não sou. E não rogo somente por estes que estão ali junto com ele, né? Mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. No caso, amado, você é salvo, é você. É por você que Jesus está orando. Eu sou salvo, é por mim que o Senhor Jesus está orando. Eu recebo essa oração dele, eu recebo a você também. Essa intercessão do Senhor Jesus por você. E não tenha mais medo do que está acontecendo em volta do mundo dos ímpios. Eles desaparecerão. Eu peço bastante atenção que Jesus orou pelos que creem nele, né? Veja bem, para aqueles que hão de crer em mim. Ele orou pelos discípulos. Ele não peço, que ele está falando aí, não peço que tire eles do mundo, mas que os livre do mal. Então a oração de Jesus não é para sair do mundo, mas é para o Pai guardar os que creem nele do mal. Os que creem no Senhor Jesus estão guardados do mal por Deus. Quem é que, operando em Deus, quem impedirá? Você percebe? Outra coisa interessante, amado, que nessa oração que o Senhor Jesus ele falou, não, eu não peguei a parte aqui que diz, mas se você ver, eu vi que está escrito que o Senhor Jesus falou assim: não rogo pelo mundo, mas rogo por estes que me deste do mundo. Então Jesus não orou pela nação, nem por Israel, nem por lugar nenhum. E nós não devemos orar por Brasil, nem por lugar nenhum, porque tudo faz parte do mundo. E o mundo está condenado. E Jesus orou então por as pessoas que creem nele, que estão nesse mundo. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos orar por as pessoas que creem no Senhor Jesus. É por isso que nós devemos orar. E ter em conta que o Senhor Jesus orou por todos os que creem nele. Quando ele falou ali que ele orava por aqueles que estavam junto com ele e por aqueles, todos aqueles outros que viessem posteriormente crer no Senhor Jesus pela pregação do Evangelho. Entende? Então é para todos os tempos, todas as épocas, e para todos os que creem. Agora eu te pergunto, vale a pena ficar preocupado com os acontecimentos que estão acontecendo hoje? Vale a pena se indignar com a iniquidade, com o que os ímpios praticam? Não vale a pena, porque a indignação só leva para o lado do mal, só leva para se afastar do Senhor. Enquanto que a gente, ficando firme nas promessas do Senhor, a gente aceitando essa oração do Senhor Jesus intercessória por nós, nós temos a firmeza, a certeza, a tranquilidade, nós descansamos no Senhor. Então é este o que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenha sido edificante para cada um de vocês que tem visto. A minha oração é que o Senhor abençoe, guarda cada um de vocês, família de vocês, ore para mim e para a minha família. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo então, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo.